Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 17. Continuaremos estudando Machado de Assis, o realismo no Brasil, e nesse momento Machado de Assis com os gêneros conto e crônica. O realismo presente nas obras machadianas, além de apresentar uma crítica à sociedade da época, propõe também uma reflexão sobre a condição humana nos mais variados contextos. Nos contos e nas crônicas, o Machado de Assis reflete sobre o homem e sobre a sociedade. Agora vamos entender um pouquinho, por partes, primeiro com o conto, depois com a crônica. Lembrando que o conto é um gênero textual que apresenta uma extensão menor, certo? De narrativa, é uma narrativa menor, por exemplo, em comparação com o romance, e apresenta elementos característicos, como, por exemplo, narrador, personagem, tempo, espaço, tá? E o enredo, que seria início, meio e fim da história. Só que, em se tratando de Machado de Assis, nós temos uma subversão do gênero. O que é subversão? É uma mudança em um dos aspectos, desse gênero. Como, por exemplo, muitas vezes o Machado de Assis não apresenta uma linearidade narrativa. Além dos romances, Machado de Assis produziu muitos contos, que foram divididos em várias coletâneas. E algumas das principais são Papéis Avulsos, de 1882, e Relíquias da Casa Velha, de 1906. Mas no livro de vocês tem toda uma cronologia da produção, de narrativas curtas do Machado de Assis. Essas narrativas curtas versam sobre os principais tópicos da literatura machadiana. Entre os temas mais abordados, vocês vão encontrar o ciúme, a traição, a política e a escravidão, além dos conflitos da condição humana e das relações de poder. Vamos agora, analisar um dos contos do Machado de Assis, que é O Alienista. No conto O Alienista, publicado originalmente no volume Papéis Avulsos, o autor encara com viés crítico a cientificidade que marcou o Ocidente no fim do século XIX. É importante observar que o apego à ciência é uma das características mais marcantes do pensamento realista, o que não evitou o olhar pessimista do autor. Então, além de trazer essa característica do naturalismo na obra realista, que é esse apego à ciência, o Machado de Assis não deixa de lado o pessimismo que ele traz ao longo de todas as suas obras. Além do Alienista, outros contos de destaque na produção de Machado de Assis são A Missa do Galo, A Cartomante, Pai contra Mãe, A Igreja do Diabo, Uns Braços e O Enfermeiro. No livro de vocês tem o conto completo A Cartomante, que eu trouxe alguns trechos para a gente fazer uma análise e entender as principais características do Machado de Assis na sua produção de contos e que está presente, e que na verdade estão presentes essas características no conto A Cartomante. O conto A Cartomante conta a história do triângulo amoroso composto por Vilela, Rita e Camilo. Originalmente foi publicado no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1884. O conto acabou sendo recolhido mais tarde na coletânea do autor, que foi a coletânea Várias Histórias, lá de 1896. Agora vamos ver alguns trechos que também estão destacados no livro de vocês para entender melhor essas características. Então, lá bem no início tem assim: Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante,
A diferença é que o fazia por outras palavras. Então vamos analisar ali o trecho que está destacado. O trecho destacado, né, que traz aí as personagens Hamlet e Horácio, são da tragédia Hamlet, de William Shakespeare, autor bastante referenciado por Machado de Assis em suas obras. Para dar força à crença de Rita nas cartas, o narrador resgata uma das frases mais famosas da literatura ocidental, que defende a existência do sobrenatural. Outro trechinho aí é esse que eu destaquei: Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. O narrador inicia esse trecho com um flashback, né, para explicar ao leitor quem são as 3 protagonistas do triângulo amoroso e como ele foi formado. Esse recurso é muito utilizado por Machado de Assis para quebrar a linearidade da narrativa. Então ele faz essa quebra trazendo um flashback, né, voltando a um ponto importante da história. E aí nós encontramos uma das temáticas também muito presentes nas obras realistas, que é a questão do adultério, né, por meio aí desse triângulo amoroso. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado, Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu e Camilo preferiu ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. Então vamos analisar o trecho em destaque. Camilo preferiu ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. O Machado de Assis faz uma crítica, né, ao estilo de vida burguês, ao afirmar que Camilo preferiu ser nada, que era esse estilo de vida burguês, né, de viver sempre ali, tendo tudo, mas sem fazer nada. Outro trecho aí para a gente analisar. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Observem aí a expressão dama formosa e tonta, que é uma descrição de Rita e faz um distanciamento da idealização que marcou as personagens femininas no romantismo. Então, o realismo é um movimento oposto ao romantismo e tem aí como principal característica esse distanciamento das idealizações românticas. Uniram-se os 3. Conveniência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo e nesse desastre que o foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de fêmea. Eis o que ele aspirava nela, e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Observa-se no trecho anterior, por meio da expressão odor de fêmea, que é uma expressão italiana, uma presença da corrente naturalista, ao mostrar o romance entre as personagens como apenas um ato físico, porque no naturalismo as pessoas serão mostradas, as personagens, por meio da zoomorfização, né, as relações sendo mantidas por questões de instinto, de desejo, de vontade, certo? Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Observem agora, né, pela descrição do narrador, que a Rita é quem seduz Camilo e este, por sua vez, resistiu pouco, abandonando seus princípios. Observa-se que não há também aparentemente sinal de remorso de sua parte. Há, na verdade, a presença do naturalismo, né, sendo perceptível aí nesse trecho, quando Rita é comparada a uma serpente.
Outro trecho para a gente analisar. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas formulou este pensamento: a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. O pensamento da personagem, este que foi destacado, da personagem Rita, demonstra uma característica da estética realista ao apontar os aspectos negativos da natureza, né, ou da condição humana. Agora vamos entender o outro gênero, né, muito produzido por Machado de Assis, que foi a crônica. Lembrando que a crônica também é um texto curto, né, em se tratando da extensão, mas é um texto que está ligado a acontecimentos do cotidiano, acontecimentos diários, da época, claro. Por isso, é um texto que vai apresentar acontecimentos triviais, banais do dia a dia. Mas também, dentro da perspectiva da produção do Machado de Assis, nós temos obras, na verdade, que não foi apenas uma crônica, nós temos obras que vão tratar, né, de críticas também sobre acontecimentos históricos e o comportamento da sociedade da época. Em 1881, mesmo ano da publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o marco, né, do realismo no Brasil, Machado de Assis começou a escrever crônicas para o jornal Gazeta de Notícias. Entre os temas abordados pelo autor estavam desde episódios marcantes da história, né, do Brasil, como a abolição da escravatura, a proclamação da República e a Guerra de Canudos, até fatos do cotidiano do Rio de Janeiro do fim do século XIX, tá? Desculpa. Nessas crônicas, organizadas na obra A Semana, estão presentes o humor ácido, que é característico de toda a produção machadiana. Há também críticas direcionadas à política e aos hábitos da burguesia carioca. Exemplo notável é a crônica publicada poucos dias após a abolição, em que o autor dá voz a um burguês, dono de um escravo chamado Pancrácio. O dono libertou Pancrácio uma semana antes da aprovação do projeto de abolição e se gabava de ter antecipado os movimentos do governo, passando-se por liberal. Pancrácio, sem ter para onde ir, continuava trabalhando para o ex-dono, sendo alvo de xingamentos e de pontapés. Além de versar sobre essas questões, né, históricas e políticas, as crônicas de Machado de Assis se aproximavam também dos dilemas do dia a dia das pessoas comuns, como, por exemplo, a chegada do bonde no Rio de Janeiro, né, o comportamento das pessoas no bonde, também eram relatados nas crônicas do Machado de Assis. Nós encerramos aqui o capítulo. Qualquer dúvida, entre em contato, façam as atividades e até a próxima aula. Um abraço.